Acusações gravíssimas sobre Lula foram feitas por um ex-aliado político latino-americano nas entrelinhas de um discurso. Nesse vídeo você vai entender do que eu estou falando, também vai ver a humilhação sofrida pelos pseudo-jornalistas da Globo News ao terem sua militância política exposta em uma entrevista e as novas decisões do governo Lula e de ministros do STF que deixaram ainda mais escancarado que essas pessoas têm muitas coisas a esconder. E eu começo já por esse último ponto. Alexandre de Moraes deu mais uma demonstração de que já não faz questão nenhuma de disfarçar o seu viés autoritário. Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, passou 6 meses preso a mando de Alexandre de Moraes por conta de uma viagem que supostamente ele teria feito para os Estados Unidos. Durante todo esse período foram apresentadas diversas provas de que ele estava no Brasil, mas Alexandre de Moraes ignorou todas elas. Até que alguns dias atrás, em um lampejo de justiça, o ministro autorizou a soltura de Felipe Martins, só que aplicou a ele uma série de restrições, como não poder fazer uso das redes sociais e não poder se comunicar com outros investigados da suposta trama golpista. Com Felipe Martins em liberdade, a Folha de São Paulo resolveu entrevistá-lo, afinal ele provavelmente tem muita coisa para contar ao público. Mas aí vem o ministro Alexandre de Moraes, cujas irregularidades dele e de seus auxiliares foram expostas nas mensagens publicadas por essa mesma Folha de São Paulo e resolve censurar essa entrevista. O motivo apresentado pelo ministro para proibir essa entrevista é de que ela violaria uma das condições colocadas por ele para a soltura de Martins, a de não haver comunicação com os demais investigados. Pelo menos a preocupação de Moraes nesse caso faz todo sentido. Afinal, nessa matéria que seria publicada para todo o Brasil, Martins poderia deixar uma mensagem secreta para outros investigados. Depois, Bolsonaro, por exemplo, poderia responder com outra mensagem secreta em uma entrevista a qualquer outro jornal e ninguém teria como saber o que eles conversaram. Bom, tanto sentido quanto essa preocupação de Moraes teve a decisão do presidente do STF, Barroso, em relação ao próprio ministro Alexandre de Moraes. Barroso analisou um pedido para que Moraes fosse substituído na relatoria do caso de Eduardo Tagliaferro, um dos envolvidos no caso das mensagens vazadas entre auxiliares de Moraes. Mas Barroso rejeitou esse pedido, pois entendeu que não há problema nenhum no fato de o inquérito ter como julgador, investigador, vítima e também autor de irregularidades a mesma pessoa. Quem poderia ver problema nisso, não é mesmo? Mas não se preocupe, porque decisões inexplicáveis não vieram apenas do Supremo. Depois de todo o papelão que o governo Lula vem passando para o mundo todo ao se recusar a reconhecer a fraude e a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, também depois de toda a vergonha que o TSE passou ao ser citado como exemplo pela Suprema Corte venezuelana ao proibir a divulgação das atas que comprovariam a fraude, agora o governo Lula, mais especificamente seu Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, resolveu impor sigilo de 5 anos em documentos enviados ao TSE sobre as eleições na Venezuela. Aliás, o ditador Nicolás Maduro tem feito acusações cada vez mais mirabolantes, fazendo com que a situação do governo Lula seja ainda mais vergonhosa. A bola da vez foi acusar os seus adversários venezuelanos e também Elon Musk de participarem de cultos satânicos. Los pactos ocultistas, satánicos, esotéricos de Mussolini son conocidos en la historia de Italia, pero han sido ocultados adrede. Los pactos satánicos de Hitler y las sectas del que él formaba parte y los juramentos de las sectas que ellos formaban parte. Y todo se ha salido a la luz por los pactos satánicos de Elon Musk y de todo este grupo, por las prácticas también ocultistas, satánicas y más allá del fascismo venezolano, hoy por hoy, de la direção del fascismo venezolano. O que eu acho engraçado é que grande parte da imprensa brasileira reconhece os absurdos em todas as falas sem sentido de Maduro, reconhece as medidas completamente autoritárias do seu regime, reconhece que a falta de transparência, como a não divulgação das atas, prova que irregularidades estão sendo escondidas, mas passa pano para as mesmas coisas praticadas no Brasil. Prisão em massa de manifestantes na Venezuela é ditadura. Aqui no Brasil é a salvação contra uma tentativa de golpe. Sigilos impositivos na Venezuela são tratados como ditadura. Sigilos impositivos aqui no Brasil são chamados de proteção à democracia. Só que, de vez em quando, essa imprensa militante dá de cara com alguém que não mede suas palavras. Eu venho falando há um bom tempo e vou falar novamente. Se Pablo Marçal seria um bom prefeito para São Paulo, isso vai da avaliação de cada um. Mas um fato é incontestável.
ele é o candidato que a imprensa merece. Ao ser sabatinado pelos pseudo-jornalistas da Globo News, ele foi confrontado com acusações de que integrantes do seu partido têm relação com organizações criminosas e também sobre sua relação com o influencer fitness Renato Cariani. Só que esses pseudo-jornalistas não esperavam que Marçal trouxesse um argumento que derrubaria completamente a credibilidade do jornalismo deles: o costume de passar pano para Lula. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico Ele de é o drogas? maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse o lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. A partir disso, começou uma mobilização em massa entre a equipe da Globo News na tentativa de mudar de assunto ou de interromper o candidato. Candidato? Aqui tá falando de Não, tá falando de justiça, de lógica. de facção criminosa. Mas é uma facção aí também. O PT é uma facção PCC. criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato? Se for para moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato? Porque do jeito que você está falando, está concorrendo a vaga para pastor ou para padre Só aqui. tem que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta Depois da tem que ser- desmoralizada que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Se não fosse os gastos bilionários de dinheiro do povo brasileiro com financiamento de campanhas, eu até gostaria que houvesse eleições todos os anos, só para ver com mais frequência esses pseudo-jornalistas ouvindo aquilo que grande parte do povo brasileiro gostaria de lhes dizer. Agora, por falar em organização criminosa, desvio de dinheiro e tudo mais, acusações nesse sentido também foram feitas a Lula por uma outra pessoa. Só que a gravidade nesse caso é muito maior por conta de quem partiu essa fala. Acusações gravíssimas foram feitas contra Lula nas entrelinhas do discurso de um de seus ex-aliados políticos na América Latina. A relação entre Lula e Daniel Ortega, o ditador nicaragüense, nunca foi segredo para ninguém. Ambos faziam parte do Foro de São Paulo, que foi criado por Lula e Fidel Castro. Lula visitou Nicarágua nos seus primeiros mandatos e sempre manteve uma relação com o governo daquele país. Essa relação entre os dois só passou a ser contestada em 2022, quando o TSE proibiu que fossem feitas campanhas associando Lula a Daniel Ortega e outros ditadores. Mas bastou Lula assumir o atual mandato para que essas relações voltassem a ficar escancaradas. O PT já assinou acordos de cooperação com os partidos comunistas de Cuba, da China, do Vietnã, mas principalmente retomou as relações com a ditadura de Nicolás Maduro, que foi recebido por Lula com tapete vermelho e honras de chefe de Estado no Brasil. Até que Nicolás Maduro resolveu fraudar o pleito eleitoral venezuelano de uma forma escancarada. E o mundo todo reconheceu isso, exceto aquele pequeno grupo de ditaduras, entre elas a de Nicarágua. Esse impasse de Lula de ficar passando pano para Maduro, dizendo que iria aguardar a publicação das atas, dizendo que a Venezuela estava apenas sob um regime muito desagradável e não uma ditadura, mas também se recusando a reconhecer publicamente o resultado apresentado pelo regime de Maduro, como fizeram essas outras ditaduras, foi azedando a relação dele com os seus antigos aliados. Dentro desse contexto, aconteceu também aquele fato do embaixador brasileiro em Nicarágua não ter comparecido a um evento de Daniel Ortega, e sob essa justificativa aconteceu uma expulsão mútua de embaixadores dos dois países. Aparentemente, com isso, o amor acabou de vez. E agora Daniel Ortega passou a se comportar como um típico ex-namorado ou ex-marido e começou a expor publicamente os defeitos do seu ex-companheiro. Ao fazer um discurso ao lado de sua esposa, Ortega atacou Lula por sua postura em relação à Venezuela e resolveu falar também sobre o passado do presidente brasileiro. E a forma em que te ha comportado Lula ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela es una forma vergonzosa. Vergonzosa. Repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos,
de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando también, Lula. Te estás arrastrando, Lula. Y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias. Sí, fueron extraordinarias en algunos campos cuando fuiste el presidente por primera vez. Pero recordá también los alborotos, los escándalos, los lavallatos. Acordate bien de todo eso. O sea, no, aparentemente no fueron gobiernos muy claros, muy limpios. Acordate, Lula. Y te podría mencionar una docena de cosas más. Se querés que te respete, respetame. Só que as entrelinhas de um discurso sempre entregam muito mais que o esperado. Eu não sei se você reparou nisso, mas logo após citar os escândalos revelados pela Lava Jato e dizer que o governo Lula não havia sido tão limpo, Ortega falou isso aqui. Acordate, Lula. E te poderia mencionar uma docena de coisas mais. Agora me diga, se os escândalos expostos pela Lava Jato foram citados abertamente por ele, mas ele ainda disse que há outras coisas que ele poderia mencionar, mas não mencionou, o que Ortega sabe sobre Lula que ninguém está sabendo? Que coisas são essas que ele ainda poderia mencionar? Depois dessa, não é de se duvidar que Ortega seja surpreendido em casa com uma visita de Lula e que receba um buquê de flores e um pedido de joelhos para voltar. Um grande abraço e até a próxima.